vocês têm plantado, o sacrifício, o esforço, é claro, é evidente para todos aqui, para os seus pastores também, que isso vocês fazem por amor. Mas Deus manda dizer que cada semente, cada sacrifício, esforço seu, da pastora Dani, serão recompensados muitas e muitas vezes mais, mesmo sem vocês buscarem essa quantidade, mas é pela pureza do coração, pelo sacrifício na obra e pelo que vocês têm feito até aqui, pastor. Amém? Amém. Então, eu queria fazer um pouco de propaganda aqui também do nosso ministério. Nós temos, eu e a Miriam, a minha esposa, um ministério que se chama De Volta ao Plano A. A Miriam lançou um livro que se chama O Plano A, que conta, inclusive, um pouco da nossa história, né, um pouco dos desafios que ela venceu de problemas emocionais do passado, de síndrome do pânico, e um pouco da nossa história também familiar. Né, eu sou suspeito para dizer, mas é um livro que está disponível na Paz Bookstore lá de São Paulo. Né, a gente teve a honra de passar, né, de ser um dos livros que está junto com tantos outros grandes livros e grandes mestres e autores. E a gente ia trazer aqui, acabamos esquecendo em casa, 10 exemplares, mas aí eu faço questão depois de trazer, então a gente ia disponibilizar para vocês, e agora a gente vai doar aí para a igreja, para 10 pessoas, depois que se disponibilizarem e quiserem, e aí a gente vai ter a alegria de estar fazendo essa doação e presenteá-los com esse livro dela. Amém? Nós temos um site que se chama devoltaaoplanoa.com, né, onde o objeto desse ministério é ajudar as pessoas a cumprir 100% do seu propósito. Né? Então, eu e ela passamos algumas dificuldades, né, enquanto solteiros, agora no casamento também. Temos sido muito abençoados, né, por toda a nossa trajetória aqui em Vinhedo, onde nós residimos, né, bem próximo de Campinas, tanto na comunidade Vinhedo e agora na Paz Church, São Paulo, proximamente aqui da Paz de Campinas. Se chama www.devoltaaoplanoa.com. Lá a gente já tem alguns testemunhos de conversão, de bênção, isso nos emociona e nos deixa feliz. E em breve nós vamos lançar o segundo livro do ministério, que é Um Advogado em Curitiba, que aí conta já também um pouco da nossa história profissional, dos desafios e como Deus tem nos abençoado até aqui. Amém? Mas vamos lá. O texto base que eu quero compartilhar com vocês aqui é Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2. Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2. Essa aí é a minha família, né? O Arthur e o Mateus estão aqui, acho que tem no departamento, né? Isso, no Paz Kids. E a Maria Clara, essa que vocês viram dançando aí. Amém? Então, eu vou ler o texto para vocês. Todo mundo achou aí? Quem não achou, fala misericórdia. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Esse é um texto, uma das maravilhosas promessas que nós temos na Bíblia, mas essa é uma promessa sobrenatural, né? Porque ela fala, quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. E muitas vezes eu me questionei, né? Existem mártires da fé que morreram queimados, né? Por que é que, né, nós temos aquela linda passagem, por exemplo, de Sadraque, Mesade e Abdinego, que Deus apagou a força do fogo, né? Queimou as amarras que eles tinham, mas muitos mártires morreram, né? O que determina em Deus o cumprimento dessa palavra e quando, eventualmente, Deus, por deliberalidade, não faz com que o poder do fogo
se acalme e, eventualmente, pessoas possam morrer até queimadas e mártires morrendo pela fé. Bom, eu acho que isso tem muito a ver com destino, né? Se a gente pegar, por exemplo, e com o que também Deus quer na vida de cada um de nós. Então, se nós pegarmos a vida de Paulo, né, nós vemos que ele foi picado por serpente, realizou muitos milagres, sofreu muitas coisas, naufrágio, fome, enfim, ele descreve isso. E ele foi um homem poderoso na terra, um grande intelectual da palavra de Deus. Entretanto, ele morreu decapitado. Todos nós sabemos do fim que ele teve. Mas esse era o fim que Deus tinha para ele. É ou não é, irmãos? E a gente não gosta, ou é difícil nós entendermos isso, né? Porque nós associamos muito nossa vida cristã com a vitória. Porque Jesus venceu, né? Ele ressuscitou o terceiro dia, está aqui hoje. E isso fala muito às nossas vidas. Mas, inclusive eu e a minha esposa tivemos o privilégio de conhecer o lugar que Paulo ficou, né? Um lugar horroroso, onde ele escreveu essas últimas epístolas. E eu entendo que, independentemente do nosso destino, Deus tem o melhor para nós, né? E talvez Paulo tenha tido, como a palavra nos fala, uma leve e momentânea tribulação, né? E para quem lê, e às vezes quando nós passamos dificuldades, não é tão leve, não tão momentânea assim, né, pastor Val? Mas, comparativamente àquilo que nós vamos viver na eternidade, é sim, leve e momentânea. E Deus não deixa de ser Deus. Se ele tinha esse destino para Paulo, é porque era necessário, né? E Paulo já sabia disso, como um grande homem de Deus, quando ele estava indo para Roma. Era necessário ele ir e cumprir aquilo que Deus tinha, para que a palavra, o propósito dele, se cumprisse. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui hoje, como o pastor Valdo falou, e há um propósito para essa igreja, para essa localidade, para essa região, né? E esse propósito, né, principalmente a liderança sabe, ela exige muito de nós. Ou melhor, ela exige tudo de nós para que o propósito de Deus se cumpra, porque é isso que ele fala na palavra dele. Agora, entre a promessa, né, porque quando Paulo se converteu e a ele foi revelada a palavra de Deus, eu creio que ali já se descortinou grande parte daquilo que ele viveria. Entretanto, ele teve vários episódios de sofrimento, de dificuldade, até ele cumprir o propósito dele. E eu queria falar um pouco nessa noite para vocês sobre o processo. Desde o início, quando Deus promete alguma coisa para nós, até o fim, né? Como o próprio Paulo falou, cumpri a minha carreira, né? Encerrei o meu propósito. Mas, no meio disso, existe o caminho, né? A gente, para vencer, para chegar até o final, como todos nós aqui sabemos, irmãos, nós precisamos ter o quê? Fé, né? Aquela fé inabalável, aquela fé que nos move, aquela fé que não nos para, independentemente das circunstâncias. Então, o título do compartilhar da palavra hoje é Fé para continuar. A fé para continuar. É difícil a gente falar de dificuldades no caminho, de quando recebemos uma promessa linda e maravilhosa e a gente está empolgado naquele começo, né? E pensar no processo até chegar ao fim e não pensar na vida de José. Ali, sumariamente, está descrito em Gênesis 40, nos capítulos 40 e 41, o episódio da vida de José, quando ele foi preso e depois até se tornar governador do Egito. Então, a palavra fala, brevemente, que ele foi para a prisão, injustamente, né? E todos sabem, né, irmãos, que José tinha palavras de autoridade, de poder, de honra e de glória, mas antes disso ele foi vendido como escravo, ele passou várias situações difíceis até
finalmente ser preso. Quando ele foi preso, junto com ele foram presos o copeiro e o padeiro do rei. E ficaram juntos ali. Alguns teólogos dizem que esse período foi de aproximadamente 10 anos. Mas o que é certo é que José, os dois, o copeiro e o padeiro, sonharam e José interpretou o sonho de ambos. Do copeiro, que havia sonhado com uma videira com 3 ramos, em que tinha um dos ramos que abundavam cachos, e isso ia para uma taça, e ele via ali o copeiro servindo o rei. José profetizou na vida dele que em 3 dias ele seria liberto e voltaria a servir o rei. Em contrapartida, o padeiro, que sonhou com 3 cestos com comida, e um deles os pássaros vinham e comiam, José interpretou que ele, dali 3 dias, seria executado e morto. E, infelizmente, isso foi o que efetivamente acabou acontecendo. Mas para o copeiro que foi promovido, José falou: não se esqueça de mim quando estiver na presença do rei. Mas sabemos que o copeiro esqueceu. E ele ficou ali, quantos anos? Mais 2 anos, até que o rei tivesse um sonho. E aí, então, quando ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei, o copeiro se lembrou: tem lá um preso que servia na prisão, que era diligente, e que interpretou o meu sonho e o do padeiro, e aconteceu exatamente como ele profetizou. E aí o rei imediatamente chamou a José, e vocês conhecem o final dessa história. José se tornou o governador do Egito, um dos homens mais influentes, mais poderosos que já pisou sobre a terra, porque era a época dos impérios, né, que não existem mais, onde o poder político e econômico era concentrado, e José foi efetivamente um homem muito poderoso na terra. Agora, um homem que foi vendido como escravo, um homem que foi preso, é preciso muita fé, né, irmãos, para continuar acreditando, para não desistir. É ou não é? Então, eu fiquei imaginando, obviamente que José é José, né? Então, assim, um dos grandes heróis da fé. E o que a gente tende a pensar? José, eu sou o Fábio, né? Um advogado, eu tenho minhas dificuldades, minhas limitações, né? José tá na palavra de Deus, né? Um dos homens mais poderosos sobre a terra. Então, eu não me aproximo dele, e o que se cumpre acontece na vida dele, não acontece e não se cumpre na minha. Amém? Não, irmãos. Nós pensamos isso, mas o mesmo Deus de José está aqui hoje, não está, irmãos? Amém? Vocês creem nisso? Eu creio. Eu creio porque pelo fato de eu estar aqui, podendo compartilhar com a palavra, Deus precisou fazer muitos milagres na minha vida. Alguns deles a minha esposa sabe, conhece muito bem. Outros deles está aqui, o Danilo trabalha comigo, acompanha, né? Irmãos, todos nós somos milagres ambulantes. Amém? Todos nós temos uma história de vida. Todos nós enfrentamos as nossas dificuldades do dia a dia. O que nós temos que fazer é o quê? Guardar a fé. Fé para continuar. Alguém já falou que é a fé do meio, né? No começo você está empolgado, no final a palavra vai se cumprir, porque Jesus é a palavra, Ele não é homem nem filho do homem para mentir, então isso vai se cumprir. A única coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é guardar a fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é qualquer escuta, né? É um ouvir seletivo. Mas por muito tempo eu pensei assim: bom, se eu ficar escutando, ouvindo a palavra de Deus, eu vou guardar minha fé, né? Então eu associei, pelo que o texto de Romanos fala, que eu tenho que ficar lendo e ouvindo a palavra. Melhor ouvir do que ler, até porque a palavra aqui está falando de ouvir, não de ler. Mas, na realidade, irmãos, não é exatamente isso que o texto está dizendo. Em hebraico, ouvir é shema, que tem 3 significados, ou shema: conhecer, confiar e cumprir / obedecer.
Então, vamos lá. Conhecer, vamos falar todo mundo junto. Conhecer, confiar, cumprir e obedecer. Ou seja, não é só ouvir a palavra. Eu tenho que me alimentar da palavra para conhecer o meu Pai. Quem Ele é, o poder que Ele tem, o que Ele já fez, aquilo que Ele dispensa nas nossas vidas. Nos identificar com os heróis da fé, com os personagens bíblicos como José. Quando eu conheço o poder de Deus, não tem como eu não confiar nele. Não é, irmãos? Que se eu conheço, eu ando com ele, eu sou impactado pela presença de Jesus, da Trindade, Deus, Filho e Espírito Santo. É muito poder. Ele é o Criador do universo, Ele nos trouxe aqui. Como é que eu não vou confiar nele? Quem não confia, não conhece. É simples assim. Porque se nós conhecêssemos o Deus de Paulo, o Deus de José, o nosso Deus, a gente não teria essa dúvida. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele é eu sou, eu fui e eu serei. A palavra dele está se cumprindo 100%, não é 99,9%. Antes do pastor Valdo pensar em São Paulo, quando ele estava no ventre, Deus já estava preparando essa cidade, amém, irmãos? Porque vai acontecer, e não é algo singelo. Não é algo singelo. Deus, Ele é poderoso, Ele é El Shaddai, Ele provê, Ele faz tudo. Então, irmãos, quem conhece, confia, e quem confia, cumpre e obedece. E aí eu tenho um pouco de dificuldade com a obediência, mas a expressão na palavra de Deus do amor é a obediência. Né? Não tem como nós confiarmos e não obedecermos. Né? Nós precisamos, quando nós confiamos, nós rendemos a nossa vida a Ele, nós fazemos loucura, nós nos deslocamos, saímos de Curitiba, vamos para São Paulo, sai de Santarém, vai para São Paulo, Santarém para Campinas, enfim, vira uma santa confusão, né? Porque a gente internaliza a palavra dEle e nós cumprimos aquilo que Ele quer. Então, qual é a conclusão que eu chego sobre a fé para continuar? Eu preciso buscar a Deus, conhecer Ele, e aí eu vou obedecer a sua vontade, e isso me leva a um estímulo para poder perseverar no caminho, perseverar na dificuldade, não ser abalado pelas provações que nós enfrentamos no dia a dia. Agora, muitas vezes, até que a gente chegue ao processo da conquista, ele pode ser um processo lento, ele pode ser um processo demorado. Ele nos tira daqui, leva para a Austrália, vai para os Estados Unidos. Então, é algo, às vezes, difícil de entender. O propósito não é claro. Muitas vezes, como para o povo de Israel, se Deus revelar tudo de uma vez, a gente não aguenta. Né? A gente foge do gigante que a gente vai precisar enfrentar sem saber. Essa é a realidade dos fatos. E aí, demora um pouco, a gente volta a desanimar. E muitas vezes nós nos afastamos de Deus, muitas vezes nós desistimos, nós não continuamos, e aí nós perdemos a promessa. Mas Ele nunca nos abandona, Ele não mente. A única forma, quando depois que nós mudamos a nossa vida, conhecemos a Ele, de não alcançar aquilo que Ele tem para nós, é nós desistimos. Porque uma vez que Ele pega na nossa mão, Ele não solta nunca mais. Então o inimigo, ele trabalha para convencer a nossa mente de que Deus nos abandonou, de que Ele não está mais conosco, porque eu não estou conseguindo pagar as contas do mês, né? Porque os meus filhos não estão exatamente fazendo aquilo que eu gostaria, porque eu queria um emprego de um jeito e eu não estou conseguindo. E aquilo vai minando a nossa mente. Deus continua ali conosco, mas nós vamos nos afastando de Deus. Então, como eu já passei algumas vezes por esse processo, também, assim como vocês, hoje eu tenho alguns pontos, algumas coisas que eu uso na minha vida, que eu gostaria de compartilhar humildemente aqui com os irmãos, que eu creio que são 5 chaves, 5 atitudes que nos ajudam a gente ter a fé para continuar
e não desistir do propósito que Deus tem para nós e conquistarmos a vitória, assim como qualquer homem de Deus, como os grandes heróis da fé, como os mártires, como Paulo e qualquer grande homem de Deus que perseverou até o fim, cumprindo a sua carreira. O primeiro deles é: não se afaste de Deus no tempo de adversidade. Resumidamente, Evangelho segundo Fábio, pastor Luciano fala: não fuja, não corra. Eu tenho uma tendência a ser medroso, eu não gosto muito de assumir grandes desafios. Não sei, eu sei que só sou eu aqui, irmãos, então eu tenho que ficar falando para mim às vezes: não fuja, né? A gente vê um grande desafio, uma coisa, né, que a gente sente aquele negócio, né, no nosso coração, e às vezes a gente foge. Agora eu pergunto aqui para os irmãos: e se José tivesse fugido da prisão? E se ele se tivesse revoltado com Deus, né? Pô, eu tenho palavras que eu vou ser isso, vou ser aquilo, mas eu estou preso, né? Isso é uma antítese da palavra que Deus tem. Eu tenho um pastor amigo que ele tem uma condição financeira muito boa e ele recebia muita palavra de promessas de prosperidade na vida financeira. Mas Deus teve que mudar muitas coisas na vida dele, e ele tem claramente um dom para gestão. E ele gosta de contar bastante essa história, que ele ia lá em Curitiba, numa igreja bem pequenininha, e aí vinha aquelas profetas de Deus, canela de fogo, e falava assim: eu vejo tua mão brilhando, tua mão está brilhando, é muito dinheiro, é muita coisa que Deus vai fazer na tua vida. E ele: amém, amém, ele ficava chorando. E teve uma dessas noites que ele chegou na casa dele, foi acender a luz, estava tudo escuro, e não sabia exatamente o que tinha acontecido. Aí ele lembrou: não paguei 3 contas de luz seguinte, não tinha dinheiro para pagar as contas de casa. Mas ele recebia muitas palavras e promessas. E ele perseverou, ele teve fé para continuar. E a palavra de Deus se cumpriu 100% na vida dele. Amém, irmãos? Eu passei muitas fases difíceis na minha vida, continuo, né, tendo alguns desafios, mas teve uma fase difícil sobremaneira, porque eu sou um ex-viciado em pornografia. E eu conheço poucos homens que se viciaram como eu, infelizmente, em quantidade, enfim. E aquilo realmente era um abismo. E quando eu comecei a melhorar, isso foi um processo de 10 anos de cura na minha vida. Hoje eu estou liberto 100% para a honra e glória de Jesus. Mas eu me lembro que eu estava naquele processo de quando você tem muitas recaídas, né? Quem já teve algum vício aqui sabe como isso funciona, e a gente vai e volta e se frustra. E eu fiz uma determinação naquele período, lá atrás, eu morava fora, e eu falei: aconteça o que acontecer, todo domingo eu vou para a igreja. Porque quando, irmãos, eu ia para a igreja mesmo, né? Aqui, igreja, instituição, tinha lá, eu morava em Ottawa, algumas igrejas, e eu não era membro de nenhuma, mas eu falava: todo domingo eu vou para a igreja, porque era o momento que eu sentia a força, o poder de Deus, eu me animava, eu me alegrava, e depois eu não tinha força suficiente, voltava sozinho para casa e caía de novo na pornografia. Mas eu determinei aquilo, e isso foi muito importante para a minha vida, porque ali começou a minha cura. Então muita gente fala assim: não, ir na igreja não precisa, pandemia, vamos ficar na internet. Irmãos, igreja somos nós, igreja não é prédio. Então, nós precisamos, ovelha tem que cheirar ovelha, né? Nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar em comunhão. Isso faz toda a diferença, irmãos. Então, lá atrás, solteiro, eu determinei. Não é porque o inimigo, ele é astuto, ele fica: não, você está aí, está caído, vai para a igreja fazer o quê? Né? E ali eu fiz essa determinação, ali começou o processo de cura. Hoje eu tenho um acordo com a minha esposa, ela gosta bastante de viajar, mas onde a gente estiver, domingo é dia da igreja. Seja onde a gente estiver, onde nós estivermos, nós não deixamos de ir para a igreja. Aí pessoas podem falar: não, isso aí é religiosidade, isso é isso. Na história da nossa vida, isso é um pressuposto, um pilar de fé
que me libertou de cadeias, que nos guia e que faz com que eu me lembre de coisas que foram vencidas no passado pela graça e misericórdia de Deus na nossa vida, e faz com que eu não fuja da comunhão, né? Eu possa estar em contato contínuo com os irmãos, onde quer que a gente esteja. Então, irmãos, isso é uma disciplina, né? Para você, pode ser, às vezes a gente precisa entregar algumas coisas para Deus, né? Ouvir músicas, não ouvir músicas que eventualmente fazem com que os irmãos possam ter pensamentos ruins, enfim, qualquer coisa, mas são disciplinas em Deus que fazem com que nós nos aproximemos dEle, né? Com que a gente não fuja e a gente aumente a nossa força para poder ter a fé para o meio, amém? Segunda coisa, não se afaste das pessoas que Deus colocou na sua vida. Não entre no modo de segurança. Esse modo de segurança me dá uma raiva que, quando está com um problema no computador, as coisas, entre em modo de segurança. O que é o modo de segurança, Douglas? Modo de segurança, pergunto porque ele é TI, né? Eu não entendo muito pouco de computador. Até onde eu sei, né? Tem às vezes em alguns carros, se dá um problema ali e o aparelho ele só vai funcionar o mínimo possível até para que você possa consertar, né? Então, muitas vezes, alguns problemas do passado que a gente tem, alguns problemas emocionais, né? Às vezes a gente morde a isca de Satanás, que nós ficarmos chateados com alguma coisa, com o irmão, com o pastor, com o esposo, seja quem for, a gente fala, cansei. Agora eu vou descansar. Agora eu vou ter meu tempo na Netflix, eu vou ter meu tempo aqui, eu vou comer o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, eu mereço. Eu mereço porque eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu vou entrar no meu modo de segurança. O que é o modo de segurança? Eu vou fazer o mínimo que der, o mínimo de esforço possível, cansei da brincadeira, até Deus fazer alguma coisa, até o anjo vir comigo e falar, irmão, vai para a igreja, faça isso, fala aquilo. E ficamos assim. Esse modo de segurança, o nosso inimigo adora, né? E aí a gente começa a nutrir os nossos sentimentos ruins, e um sentimento de autocomiseração, né? Realmente, aquela pessoa me chateou, e olha o que aconteceu, olha, a cadeia da autocomiseração, né? Então, eu me auto-justifico que eu sou a pessoa mais injustiçada da terra, e que, para mim, já deu e eu cansei. Irmãos, não entre no modo de segurança. Eu já entrei muitas vezes e não foi bom, né? E se você teve problemas no passado, cuidado, porque esse modo de segurança está te levando para os teus problemas do passado. Mas Deus quer a vitória, quer nos levar à frente. Portanto, modo de segurança não existe. E a palavra fala isso, ninguém que é digno de pôr a mão no arado, não pode olhar para trás, irmãos. Não é o momento aqui de a gente ficar com esse tipo de sentimento. Aqui, nós temos que fazer aquilo que Deus quer, amém? Nós temos que ter ânimo, vigor, atitude, coragem. Esses são os sentimentos que nos levam à vitória, mesmo que nós estejamos na prisão, mesmo que a gente não esteja ganhando o quanto que a gente queria, mesmo que ainda que as coisas da nossa família não estejam da forma que são. Amém? Não ativem o modo de segurança. Uma coisa muito boa para a gente não ativar o modo de segurança é a gente não se afastar de pessoas, porque o inimigo, né, quando a gente peca, quando a gente tem dificuldade, ele nos traz sentimentos ruins, de vergonha, de dor, e a gente quer ficar no nosso canto. Não faça isso, irmão, isso é uma estratégia do inimigo. Tem um livro de C.S. Lewis, que é As Cartas ao Demônio, de Screwtape Letters, que fala, né, que uma das coisas que o inimigo mais trabalha é para a gente não ir na igreja, no domingo, ou seja, quando for, e para a gente ficar isolado, né? Por quê? O rebanho de Deus está sempre junto, está sempre louvando e não está isolado. Então, o ambiente da família é muito importante para isso, fundamental para a gente não entrar nesse modo de segurança do cão, e a nossa família de Deus, a igreja. Então, irmãos, aquele dia que vocês não querem vir, esse é o dia que vocês precisam ir, e eu. Aquele dia que a gente quer ficar isolado e quer
tenho um sentimento para pensar no quanto eu fui injustiçado. Não faça isso, não fique assim. Vá brincar com os filhos, tenha um tempo com a esposa, faça qualquer coisa, menos dar voz à carne para ativar o modo de segurança, amém? Terceiro ponto. Esse aqui também, o inimigo trabalha bem. Não duvide, não entre no modo comparativo. Porque chega algum momento que as coisas não estão dando certo, e esse momento, meus irmãos, se não chegou, ele vai chegar. E se ele chegou, é muito provável que chegue de novo. Porque é normal, nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, né? A Paz Church, nós não estaríamos aqui se pessoas antes de nós não tivessem sofrido, não tivessem tido esse bom ânimo. Isso custou sangue, isso é um preço alto que se paga aqui na terra. Alto. Portanto, tem algum momento que a gente fala, não, mas esse negócio está errado. Não pode ser, não. Porque se Deus fosse cumprir a palavra dele, eu não ia passar tanta vergonha. E não ia sofrer tanto, né, de acordo com os nossos padrões. Não, isso aqui está errado. Isso aqui, alguém errou na palavra, o profeta lá me deu uma profetada, o negócio da minha cabeça estava errado, meu negócio não é esse mesmo, o negócio aqui é que eu estou fazendo aqui, esse é meu fim. E aí a gente começa a duvidar. E aí a gente entra no modo comparativo. Porque veja, eu comecei lá com o irmãozinho, eu tinha uma palavra, ele está quase cumprindo, está bem sucedido, e olha eu aqui. Olha aqui, não estou que nem ele não. Aí vejo o outro lá, o outro também, aconteceu aquilo lá, está muito bom. Aquele quarto lá eu estou melhor, aquele lá é um coitado mesmo, mas esse aqui lá, graças a Deus, eu estou um pouquinho melhor que aquele lá. Também não quero chegar lá, então vou trabalhar para ficar aqui no meu modo de segurança, para também não diminuir, vou ficar aqui. Então, meus irmãos, o negócio é o seguinte, quando a gente compara, o resultado da comparação é 2 pecados, ou a inveja, ou o orgulho. Não dá bom. Deus tem um plano para cada um de nós, a palavra não fala, não é para cada 2, não é para cada 3. Você está passando o que você está passando hoje, se é o que você está passando, é porque Deus quer, ou é uma consequência do pecado, ou não é consequência de nada e vai passar e Deus não deixou ser Deus por causa disso. Se nós nos compararmos, e se a gente começar a olhar do lado, vai dar ruim também. Não é algo bom, não podemos entrar no modo comparativo, porque a gente começa a duvidar da palavra de Deus, e aí Deus fica chateado conosco, né? Eu tenho 3 filhos, e às vezes eu fico um pouco nervoso, porque eu falo para o mais velho, falo, não, nós vamos fazer tal coisa, e ele, pai, já chegou o horário? Eu falei, não, filho, daqui a 3 dias, dentre hoje e daqui 3 dias, ele me já perguntou 30 vezes, na 20ª vez eu já, meu Deus, eu não vou mais, para com isso, dá a impressão que está duvidando, dá a impressão que fica um negócio, entendeu? Então imagina com Deus, não, coitado de mim, Deus olhando assim, eu já falei, criatura, vai acontecer, né, irmãos, então, isso aqui, eu faço bastante isso aqui. Nós temos que fazer como o pastor Eibe, pastor Valdo, nós temos que fechar o olho e falar, obrigado, Senhor, né? Entra no modo Cassiane. Está sofrendo, louva, qualquer situação e circunstância. Agora, meus irmãos, isso pode até parecer ridículo, acho que até mas quem disse está na palavra, não sejam ridículos, não. Nós temos que ser de ridículo, porque é ridículo acreditar numa coisa que não se vê. Só crente, eu não é? Aí os amigos, pessoas, família, mas está maluco? Eu estou vendo multidões aqui, mas como assim? Está na história da igreja. Quem está vendo multidões aqui? Não estou sentindo. Quem está vendo multidões? Amém. Temos milhões de pessoas aqui. Não podemos duvidar. Quando Pedro estava andando sobre as águas, e ele duvidou, ele começou a afundar. Não duvide, irmão. Creia. Mesmo você não está acreditando, creia. Ore para Deus te dar mais fé. Não dê vazão ao sentimento da dúvida. Porque senão você começa a afundar. E só Jesus para te tirar puxando. E é ruim afundar. É melhor crer. Creia, irmãos. 4.
Estamos quase terminando. Avalie e ponha as suas motivações à prova. Esse aqui é mais sutil. Esse aqui é o seguinte, você está caminhando, você está indo bem, as dificuldades vêm, você entende que é confirmação da palavra de Deus, né? Porque Neemias, quando estava construindo o muro, foi atacado. E ele trabalhava e ficava com a espada embanhada para, caso os inimigos chegarem, ele poder derrotar os inimigos e cumprir o propósito da palavra de Deus. E Neemias não desanimou, quando falou, não, porque Sambalate, o fulano, e não sei o que, ele falou, não, vou parar e vou sentar, meu Deus, não. Só pegou a espada e trabalhou com mais intensidade. Então, irmãos, as dificuldades, para nós, são sinais, são evidências que Deus está cumprindo a sua palavra em nós. Amém? Que só não enfrenta quem dificuldade, irmão, quem não está fazendo nada. Quem não está buscando a confirmação, quem não está construindo algo. Se você está listado, se você está fazendo, você segura e, infelizmente, vai enfrentar dificuldades. Para o lado do sofrimento. Para Deus, felizmente, porque é para a honra, é para a glória, pelo lugar do nome de Jesus. E é para isso que Ele nos chamou. Então, o inimigo, quando ele não consegue nos parar, às vezes ele consegue mudar nossa motivação. Então, vamos supor que você tem uma palavra para ser um grande empresário. E a situação está difícil, né? Mas você tem uma palavra, como esse meu amigo pastor. Ele tinha uma palavra, mas não conseguia pagar as contas de luz do mês. E ficou assim por anos. Anos. Até que Deus finalmente cumpriu a palavra. E ele é um dos homens mais prósperos que eu conheço hoje em dia. Mas, e se ele começasse a pensar assim, esse negócio aqui de Deus não dá certo. Eu tenho a palavra, eu acho que eu sou bom em gestão, mas cansei. Eu quero continuar, mas é porque eu quero ser rico. Agora, o dia que eu conquistar o que eu estou querendo, eu vou gastar porque eu mereço, é para mim, é para minha honra e para minha glória. Então, esse exemplo, claro que Deus, o inimigo não conseguiu parar a pessoa, mas conseguiu mudar a motivação no coração. E aí, as coisas mudam. E aí, o propósito é perdido. E miserável de nós, como a palavra fala, se nós não estivermos com o nosso coração 100% alinhado com a vontade de Deus. Porque se isso é verdade, a palavra fala, pede o que quiseres. Quem é o pai que quando o filho pede pão, dá uma cobra? Então, irmãos, nós temos que, mesmo nas dificuldades, mesmo quando nós estamos enfrentando as batalhas do dia a dia, a gente precisa guardar a motivação do nosso coração. A gente precisa, como Davi fala, colocar diante do Pai, Senhor, investiga meu coração. Eu tenho um coração puro, se não, Pai, mesmo o que eu não conheça, mesmo as motivações que não são tão nobres, tira de mim. E isso é uma chave muito forte para o sucesso, para que Deus cumpra. O que é sucesso? É Deus cumprir 100% do propósito que Ele tem para a nossa vida. Isso é sucesso, irmão. E o sucesso não é vida fácil. E sucesso não é o que a gente quer. Mas Deus nunca deixou de ser Deus. Amém? Quinto. Construa altares. Esse é o último, pessoal. Eu só tenho mais 1 hora aqui até terminar. Misericórdia, né? Construa altares. Eu tenho aprendido um pouco disso, né? No Velho Testamento, principalmente, cada vez que o povo de Israel tinha uma grande vitória, Deus mandava construir um altar. Às vezes, quando havia um fato importante, que mesmo o desfecho era negativo, lá se construiu um altar. E o que é um altar, irmãos? Eu vejo que é celebrar as vitórias que Deus nos dá. Porque, afinal de contas, a nossa vida não é tão difícil assim, não é tão sofrida assim, comparativamente. Se a gente vai comparar, irmão, compara com Jesus. Carregou uma cruz. Vocês conhecem o que aconteceu, né? Então, compara com Jesus, a nossa vida não é tão difícil assim. Ele nos faz milagres, às vezes todos os dias. Ele nos livra do mal.
Ele nos poupa, Ele nos dá alegria. Nós temos a vida eterna prometida para nós na eternidade. Nada, absolutamente nada do que a gente passar aqui, se nós perseverarmos, se a gente tiver a fé para o meio, vai nos tirar isso. Nós somos vitoriosos, irmãos. Então, cada pequena vitória é preciso que a gente construa um altar. Tire uma foto daquele momento. Faça como eu nos momentos mais difíceis lá, nesse período. Eu tinha um canto da minha casa que eu botava lá, minha casa era tipo, sei lá, 5 metros, mais ou menos um quadrado aqui. Eu tinha um violão, uma medalhinha que eu botava em cima ali, eu orava, eu chorava a Deus. Nós temos que ter altares, nós temos que ter lembranças das vitórias que Deus nos deu, né? Porque nesses momentos difíceis a gente se lembra, é verdade, Ele fez aquilo, Ele me livrou daquele acidente, Ele me trouxe, Ele me curou aquela vez, eu estou aqui, e isso nos dá esperança, como a palavra fala, né? Eu tenho um testemunho também para dar para os irmãos, eu tinha um monte de testemunho aqui, esqueci de contar, mas talvez numa nova oportunidade aí, né, pessoal? Daqui Eu sou advogado, né? Como eu falei para os irmãos, venho do Paraná. A gente tinha escritórios, né? 4 escritórios, e abri aqui na capital, em São Paulo. Esse é um dos motivos que nos trouxe para cá. E aí, na pandemia, eu já tinha fechado, se não me engano, Maringá e Vitória, e Deus mandou eu fechar em Curitiba. Mas Ele mandou claramente, foi uma palavra quase audível. Eu estava em Santa Catarina, e eu saí, era ano novo, de madrugada, e já casado, né, graças a Deus, e constituído família, mas no meu caminho para o mar, naquela cidade de Santa Catarina, eu vi aqueles jovens perdidos, bebendo, enfim, e eu lembrei da minha vida do passado, e eu caminhei até o mar, e eu comecei a chorar, porque eu me lembrei o quanto Deus já tinha feito na minha vida, né? Às vezes eu acordo, irmãos, com a minha esposa e com... parece que é um sonho, né? Porque Deus ele é um Deus de muita misericórdia e de muito amor. Então, isso, por favor, pessoal do louvor, né? Eu me lembrei do passado e comecei a dar glória a Deus que eu estava lá numa outra condição. E aí, eu cheguei na praia, né, tinha muita gente, e eu comecei a orar, e Deus falou, fecha o escritório. Eu falei, mas Senhor, eu comecei aquilo lá, né, não tinha 10 anos, mas já fazia bastante tempo, tinha investido muito em capital emocional, em pessoas, enfim. E Ele falou, fecha. Isso aí foi um pouco antes da pandemia. E eu não tomei o cuidado de avisar minha esposa. Vocês recebem uma palavra de Deus, sai de casa, irmãos, avisa a esposa, tá? E aí a Miriam estava me esperando lá, né? Já conhecia a minha vida do passado. O que você está fazendo aqui em Camboriú, de madrugada, sozinha à noite? Aí até explicar, irmãos, não foi fácil, mas graças a Deus ela acreditou em mim, viu? Aí eu contei para ela, e assim fechei o escritório chorando, né? E na realidade eu fechei os 4, e não entendia muito bem, mas eu obedeci a Deus, né? E aí, logo após veio a pandemia, né? Isso mudou bastante a estrutura do nosso negócio, e se eu não tivesse fechado escritórios, eu continuaria tendo um custo fixo alto, provavelmente acho que eu teria dificuldades financeiras, e o que Deus poupou, isso foi uma graça, uma misericórdia, Deus nos trouxe para São Paulo, isso é uma outra história, outro testemunho maravilhoso. E eu fiquei trabalhando e foi tudo bem, graças a Deus, Deus nos abençoou muito na nossa vida financeira. E quando eu estava bem, eu recebi uma nova palavra, não, agora é o momento de expandir de novo. Eu falei, pô, Senhor, mas agora que está assim? Não, agora que está assim. E aí é o começo de uma nova história, irmãos, né? Eu nem tenho a conclusão dessa história, mas nós adquirimos recentemente lá um lugar em Vinhedo, que eu falo para a equipe, o pessoal está conosco, a Miriam aqui, o Danilo, que aquilo lá é um altar, né? Aquilo é um prédio como esse, né? Bonito também, né? Que dá uma trabalheira danada, né? Esses dias estava correndo lá para termos pagamento de parcelas, e então só Deus sabe
que as dificuldades, mas a vitória vem, irmãos. Então, o testemunho é de que não é que os irmãos precisam construir altar caro, não. Mas é que no momento de dificuldade, irmãos, é importante você ter um lugar para olhar e chorar e dizer, até aqui Deus nos abençoou. Ebenezer. Amém? Então, irmãos, eu concluo aqui com Números 23, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra, irmãos, que Ele deu para você, ela continua, ela não mudou, ela é como um pilar na tua vida, que vai se cumprir, você só precisa ter fé para continuar. Acaso Ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, Deus não deixa de cumprir, irmãos. Eu queria que cada um de vocês fechasse seu olho, vamos orar, irmãos. Nós estamos aqui num lugar muito especial, mas muito especial. Isso aqui é um lugar profético, é um altar construído a Deus em Campinas, que glorifica a Deus de tudo que Deus já fez, não somente pela vida dos nossos predecessores pastores da paz, bem como dos pastores que estão aqui, o pastor Valdo, a pastora Dani, o pastor César, todos os pastores, e principalmente evidencia aquilo que Deus ainda vai fazer nessa cidade, nessa região, não por causa do prédio, mas por causa das vidas que estão aqui, que estão buscando a Deus, que estão honrando o nome dEle e que estão pagando o preço por isso. Há um preço, irmão, a ser pago, não se esqueça, não se iluda. Nós não estamos aqui de brincadeira, o inimigo não está de brincadeira, e muito menos Jesus, que é vitorioso. Antes de você nascer, Ele já tinha essa palavra sobre a sua vida. Ele já tinha, Ele já ia cumprir, Ele já sabia que você está aqui hoje e qual será o seu final. Só depende de você, irmão, ter essa fé, acreditar. Olhe os altares. Lembre-se nesse momento, irmão, dos momentos que Deus te livrou, dos momentos que Deus te curou, irmão, do que aconteceu na tua vida para você estar aqui hoje. Você é um milagre ambulante. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Irmãos, vocês que têm está passando por uma situação agora que te faz pensar, que muitas vezes te desafia, você precisa aumentar sua fé para continuar. Eu queria que você levantasse a sua mão nesse momento, se colocasse diante de Deus. Nós queremos orar. Dia que todos ficassem de olhos fechados em oração, e esses irmãos que estão passando por uma situação, que precisam dessa fé, receber esse renovo, levante a sua mão, por favor, nós queremos orar. Nesse momento. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Esse é o momento. Desesperado eu te busco. Deus não é homem nem filho do homem. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Agora eu quero que essas pessoas que levantaram a mão venham aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Pode vir, irmão, pode vir agora. Nós queremos orar, nós queremos ter esse privilégio de orar por vocês. Vai valer a pena, que vai valer a pena, que
vai valer a pena mesmo. Amém. Irmãos, esse é o momento de nós orarmos. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, Pai, vai valer a pena. obrigado por esse momento tão especial. Vai valer a Obrigado pena porque mesmo. Tu és grande e poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vai Nesse valer momento, a Senhor, pena. Tu estás fazendo a sua obra, Pai. Tu estás fazendo a sua obra, Pai, nessas pessoas, Senhor. Nós vemos a sua palavra se cumprindo, Pai. Nós vemos as coisas que Tu tem para elas, Senhor. Ó, Senhor, são coisas que só Tu sabes, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por o que Tu vais fazer aqui, Senhor. Há uma palavra de prosperidade, não somente sobre essa igreja, para os membros dela também, mas as pessoas que aqui vierem, Senhor. Faz algo especial, Senhor. Que haja testemunho dessa noite. Que haja vitória, Senhor. Que Tu estejas cuidando com o Seu doce Espírito Santo, acompanhando até o fim. Isso é o que nós oramos.